Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal todo domingo, primeiro da semana, dedicado à ressurreição do Senhor. Neste final de tarde, 30 minutos nos são reservados pela providência divina para refletirmos assuntos de particular interesse da nossa fé católica apostólica romana. O programa Luz da Vida, pela 20ª vez, se debruça sobre o tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa aventura humana aqui na Terra. São 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo dedicamos 65 programas. Ao tema do inferno dedicamos 28 programas e ao paraíso com 20 programas. No programa anterior, nós lemos e comentamos o riquíssimo parágrafo 1048 do Catecismo da Igreja Católica, que diz que nós ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade. E desconhecemos o modo, a maneira da transformação do universo. Agora nós vamos falar da maneira de transformação do universo. Se nós desconhecemos, qualquer afirmação que nós fizermos sobre o modo de transformação, isto é, um exemplo bem engraçado, ou não tão engraçado assim, o animal carnívoro, que é uma séria ameaça ao homem. Pensemos numa onça, pensemos num lobo. Como é que um animal dessa natureza vai ser transformado num animal que não vai causar dano nenhum aos animais que têm carne? Sim, porque um animal carnívoro, quando ele está com fome, ele vai caçar. E ele não vai caçar vegetal, não vai caçar mineral, vai caçar animal que tenha carne, inclusive os seres humanos. Fome de animal carnívoro é fome. O que tiver de carne pela frente, ele vai em cima para comer. Mas como vai ser o animal carnívoro renovado, transformado? No profeta Isaías, quando se fala da profecia do Messias, utiliza-se uma imagem que recorda exatamente isso. A criança vai colocar a mão na toca da serpente e nada de mal vai lhe acontecer. O urso vai comer pacificamente com a vaca e os dois estarão sempre em harmonia. É mais ou menos isto. Se nós desconhecemos o modo, essa transformação da criação de Deus, de tal forma que todas as criaturas estejam em harmonia uma com as outras, e a imagem do Apocalipse, não haverá luto, não haverá dor, não haverá morte, também se aplica ao mundo animal. Ou seja, o animal carnívoro não vai comer carne, até porque, e nisso nós não podemos ir muito tergiversar, entrar em detalhes. Os animais não vão sentir necessidade de comer. Porque veja, o livro do Apocalipse diz, e normalmente nós somos tentados a dizer que isso se refere apenas aos homens, mas não é não. Porque a palavra de Deus não diz que é apenas reservado aos homens. Por favor, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular. Enxugará toda lágrima de seus olhos, já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Não haverá morte. Me diga um animal que come vegetais. Quando ele come as folhas de uma árvore,
Essas folhas que têm vida, elas morrem ou não? Morrem. E essa criatura que come ervas, que come plantas, no céu, vai continuar a comer plantas? O texto parece insinuar que não haverá morte, porque o animal que come plantas, a planta que ele come acaba de morrer para alimentar o animal, porque vai para o corpo dele. Como imaginar então no céu, no mundo renovado, um animal herbívoro que não come ervas? Não entra na nossa cabeça, mas acontecerá. Como imaginar um animal carnívoro que não come carne? Como será aquilo que nós entendemos por cadeia alimentar? O que é cadeia alimentar? É os animais que precisam se alimentar, a bactéria se alimenta do vírus, aquele outro ser minúsculo que se alimenta da bactéria e esse outro mais desenvolvido que se alimenta desse outro, até que chegamos aos animais os peixinhos que se alimentam dos plânctons, e os outros peixes maiores que se alimentam dos peixinhos menores, e assim por diante, até chegarmos à baleia, até chegarmos ao tubarão, aos maiores animais do mundo aquático. Coloque isso, a mesma coisa para o mundo das aves, as árvores também, as plantas carnívoras. Na cadeia alimentar, o leão que come a raposa que come a galinha que come o fulano, etc., até chegarmos aos seres mais ínfimos. Essa é a lei, essa é a dinâmica da história. Como conceber essa transformação? Não sabemos. Atualmente você pode dizer, se aquela planta não come aquela outra, se esse animal não come esse outro, altera-se a cadeia alimentar. Quando há um desequilíbrio entre esses animais que comem esses outros e mantêm o habitat, e mantêm o lugar ali em harmonia, enfim, qual é o animal que se alimenta de gafanhoto? Eu não sei, mas se você não tem uma quantidade de seres que alimentam os gafanhotos se multiplicam, porque ninguém vai comê-los. E aí temos uma alteração na própria natureza. Então, Deus Todo-Poderoso cuida para que, no momento presente, enquanto estamos caminhando, enquanto existe o tempo, essa cadeia alimentar, esse equilíbrio que expressa a sabedoria, a perfeição de Deus em todas as suas obras. Um animal que precisa do outro, um vegetal que precisa do outro, o animal que precisa do vegetal, o ser humano que precisa dos animais, os animais que se alimentam dos outros animais, os vegetais que se alimentam dos outros vegetais. A importância das bactérias, dos seres pequenos, microscópicos debaixo da terra, como necessários para alimentar pelas raízes as plantas, e as plantas que produzem frutos que alimentam os animais, que alimentam os homens, e assim por diante. Como conceber isso? Não entra na minha cabeça, a não ser uma conjectura, mas tão imperfeita. E convém que seja assim. O fato é que Deus Todo-Poderoso determinou que fosse assim e será assim. A maneira da transformação e como se conjugarão e como conviverão e como será esse novo céu, como será essa nova terra, nos escapa. O fato é que, e aqui a igreja é muito sábia nesse parágrafo 1048, a figura desse mundo deformada pelo pecado vai passar. Pensemos, por exemplo, hoje você pode, sem dúvida alguma, conjecturar o desmatamento. O desmatamento, o uso desregrado das florestas, desregrado e irresponsável, é não só um pecado contra Deus, mas também é um desafio à nossa fé no mundo renovado. Como serão as florestas onde o homem vai usar delas sem prejudicá-las, sem alterar o clima, sem alterar
a estrutura, a vontade de Deus que colocou essas criaturas todas para que nós fôssemos felizes, para que desfrutássemos delas. Enchei, povoai e submetei a terra. Como vai ser essa submissão das criaturas ao homem renovado? Elas mesmas, as criaturas, sendo também renovadas. Desconhecemos. Desconhecemos o modo. Não podemos nem imaginar. O fato é que Deus prepara um novo céu e uma nova terra. É tudo muito sóbrio, é tudo muito discreto, é tudo muito cifrado, é tudo muito obscuro, mas é um obscurecimento na Bíblia que é bom. Por quê? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, isto Deus preparou para aqueles que o amam. No que toca à humanidade, a convivência entre as pessoas no céu, o texto é sóbrio: reinará a justiça, sua felicidade irá satisfazer e superar todos os desejos de paz que sobem aos corações dos homens. Aqui na terra nós não fazemos isso. Eu queria viver em paz. Eu queria viver em paz. Um cantor nosso brasileiro diz: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. No céu não haverá inimizade, não haverá inveja, não haverá sussurro, não haverá fofoca, não haverá competição, não haverá rixa, não haverá crime. Não haverá nada daquilo que causa estarrecimento ao nosso coração, perplexidade à nossa alma, espanto aos nossos olhos, horror quando nós assistimos, quando nós vimos, quando nós testemunhamos, quando nós presenciamos. Nada, absolutamente nada disso. Todos os anelos de paz, de alegria, de felicidade, de gozo, por toda a eternidade. E isso é belo, isso estimula a nossa esperança, sem dúvida alguma, potencializa o nosso coração para dizer: vem logo, Senhor. E com a tua vinda, que na hora derradeira eu me encontre preparado para poder desfrutar desta realidade que tu prometeste. Quando estiver preparado esse lugar, eu voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo bloco, continuaremos, desta vez com o parágrafo seguinte do Catecismo da Igreja Católica sobre o paraíso, sobre a bem-aventurança celeste. Até logo mais. Estamos com o Catecismo da Igreja Católica avançando, intuindo, aprofundando a realidade do paraíso. Depois de termos dedicado o primeiro bloco ao parágrafo 1048, vamos ao parágrafo 1049 do Catecismo da Igreja Católica. E ele pode ser introduzido dessa forma. Bem, falar do paraíso é bonito, é belo, mas é uma realidade que ainda não aconteceu. Será que a ideia do paraíso, que para nós não é ideia, é uma verdade de fé, creio na vida eterna, é dogma de fé, que existe a vida eterna, esse assunto não seria alienante? Ou seja, pregar o céu como uma realidade bela, onde não há sofrimento, onde não há dor, não é uma forma de você esquecer, se afastar, ignorar as lamúrias do tempo presente e ficar imaginando uma coisa bonita que vai se realizar lá para frente, enquanto o momento presente exige de você que arregace as mangas, que lute contra as injustiças sociais, que você, enfim, seja bem prático e se dedique de corpo e alma às pessoas, aos pobres, aos necessitados? O risco existe. Mas se existe alguém que pensa dessa forma, a culpa não é do céu. A culpa é da pessoa. Tão perigoso é você pensar no céu sem arregaçar as mangas e
dedicar-se, empenhar-se, na medida de suas forças, a aliviar a dor do próximo, em fazer, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, eu passarei o meu céu fazendo o bem aqui na terra. Essa frase significa, sim, eu creio na eternidade como consumação, mas eu sou chamado a construir o reino dos céus já agora, a criar espaços do céu aqui, a fazer ocasiões em que já se vislumbre, já se antecipe aquela felicidade sem fim. E isso acontece principalmente pela prática da caridade, da misericórdia, da solidariedade, da doação ao pobre, do cuidado com a natureza e assim por diante. Certo, se isso acontece, isso não significa dizer que o céu não é importante. Nem 8, nem 80. Acho que dois perigos que rondam sempre é o ativismo imanente, isto é, não existe céu, o que existe agora é a caridade e a ajuda ao próximo, etc. Essa não é a fé da igreja, esse não é o ensinamento de Jesus. Ou o contrário, estou pouco ligando, diria alguém, para os problemas deste mundo, vou pensar somente na eternidade. Ou seja, um espiritualismo fora da realidade. Um intimismo que pensa no transcendental é o transcendentalismo no sentido pejorativo. Também é outro risco que devemos evitar, é um perigo do qual devemos nos distanciar, sem dúvida alguma. Pois bem, esse é o argumento do parágrafo 1049, vamos a ele e depois teçamos alguns comentários. Contudo, a expectativa de uma terra nova, longe de atenuar, deve impulsionar em vós a solicitude pelo aprimoramento desta terra. Nela cresce o corpo da nova família humana, que já pode apresentar algum esboço do novo século. Por isso, ainda que o progresso terrestre se deva distinguir cuidadosamente do aumento do reino de Cristo, ele é de grande interesse para o reino de Deus, na medida em que pode contribuir para melhor organizar a sociedade humana. Essa é uma citação literal de um documento do Concílio Vaticano II, a Constituição Pastoral sobre a missão da Igreja no mundo, Gaudium et Spes, parágrafo 39, inciso 2. Um ensinamento muito rico e vamos desdobrá-lo em 7 minutos, que é o tempo que temos para encerrar esse programa. Nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. Essa é, segundo a carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 17, essa é uma expectativa feliz da manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas é uma expectativa que não nos autoriza a nos eximirmos da nossa obrigação como cidadãos e como cristãos, mais como cristãos do que como cidadãos, de transformar o mundo que nos cerca e procurar estabelecer, fincar, garantir, consolidar, impulsionar, incentivar estruturas que já antecipem, por assim dizer, essa nova criação. E vou aqui citar várias iniciativas. Todas as iniciativas de solidariedade com o próximo, com o necessitado, com o indigente, com o pobre, com o faminto, com o deserdado, o cuidado com a natureza, sem dúvida alguma, protegê-la, cuidar dela, usar racionalmente tudo o que está na natureza, o uso, se quisermos, a palavra sustentável, ainda que esse termo
carregue consigo certa ambiguidade, porque não é muito claro você dizer qual é o limite, até aqui se sustenta e a partir daqui não se sustenta. Em todo caso, precisamos de um instrumental para traduzir esse uso racional, equilibrado, decente, legítimo, democrático, se nós quisermos, da natureza, sem dúvida alguma. Criar estruturas também sociais para possibilitar uma vida digna, porque essa é a vontade de Jesus. Por favor, tudo isso está incluído neste prolongamento no tempo e na história dessa expectativa feliz. Vislumbro o céu como o ideal a ser concretizado aqui na Terra, sem, porém, esquecer que a figura desse mundo passa. Há também uma outra questão aqui que eu gostaria de pontuar nesse exato momento, que o apóstolo Paulo nos faz na carta aos Romanos, precisamente no capítulo 14. Esse texto é pouco falado, é pouco comentado, mas nosso Senhor Jesus Cristo nos adverte por meio do apóstolo Paulo nesse versículo que vai aparecer aí. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. O cristão, e aqui o Catecismo da Igreja Católica diz a respeito da categoria chamada progresso. Ainda que o progresso terrestre se deva distinguir cuidadosamente do aumento do reino de Cristo, ele é de grande interesse para o reino de Deus, na medida em que pode contribuir para organizar a sociedade humana. Vou dar um exemplo bem claro. Pensemos um país rico, e são vários no mundo hoje. Primeiro equívoco a ser evitado: achar que reino de Deus se identifica com país rico. Não. A riqueza, Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Ou seja, se não é comida nem bebida, então onde existe fome e existe falta de água, é o reino de Deus que está aí? O texto não disse isso. Por favor. Essa é uma forma criminosa de você interpretar o texto. Vejam a sabedoria do apóstolo Paulo. Comida e bebida, coisas materiais, que saciam realmente o bucho, que saciam realmente a barriga. Mas justiça, paz e gozo são valores morais, que forjam estruturas, que consolidam instituições, relacionamentos, a sociedade como um todo, a família como um todo. As relações humanas pautadas em justiça, paz e gozo. E outra, no Espírito Santo. Não é a justiça dos homens, é a justiça no Espírito Santo. Não é a paz dos homens, é a paz do Espírito Santo. E, finalmente, terceira palavra, gozo, prazer. Não é o hedonismo, a busca do prazer enquanto tal, satisfazer os instintos da carne, o prazer em se drogar, o prazer sexual, o prazer em desfrutar dos bens materiais, sem nenhum vínculo moral com Deus e com o próximo, sem nenhuma vinculação, sem nenhum compromisso com Deus e com o próximo. É essa questão, enfim. Mas aquela sociedade, aquele país, enfim, com estruturas, com dignas condições de vida, remunerando condições de saúde, de trabalho, de infraestrutura. Sim, se isso não é apenas isso, o reino de Deus, mas isso pode contribuir, desde que justiça, paz e gozo no Espírito Santo. De sorte que riqueza, bem-estar, sem esses elementos, isso não é reino de Deus.
Está terminando mais um programa. Obrigado pela sua audiência. No próximo domingo, se Deus permitir, pela 21ª vez, retomaremos esse argumento, avançando no estudo do Catecismo da Igreja Católica sobre essa realidade gozosa, jubilosa, glorificante, que é o anelo da nossa esperança, a expectativa da nossa vida. Deus abençoe você. Até o próximo domingo, se Deus quiser.